Saudações rubro-negras, um grande abraço a todos que me seguem aqui no canal Identidade Rubro-Negra. Por falar nisso, você já se inscreveu no canal? Então aproveite esse vídeo, se inscreva no canal Identidade Rubro-Negra, deixe o seu like, comente aqui o que você achou do jogo Flamengo 5, Fortaleza 0 e também compartilhe os nossos conteúdos com os amigos rubro-negros. Bom, falar o que desse jogo, né? Um jogo praticamente impecável do Flamengo nesse domingo, diante de mais de 64 mil torcedores que lotaram o Maracanã nessa despedida antes da partida para disputar o Super Mundial nos Estados Unidos. O Flamengo se despediu da sua torcida fazendo um jogo muito bom. É bem verdade que o segundo tempo foi mais intenso do que o primeiro, mas no primeiro tempo deu para perceber que Bruno Henrique, Cebolinha, realmente estão fazendo a diferença de maneira negativa no nosso sistema ofensivo. Há de se destacar também que logo no início do jogo, na minha opinião, o Bruno Henrique sofreu o pênalti, sim. O árbitro não marcou, né? Como também sofreu no final do primeiro tempo, mais uma vez o pênalti também não marcado, não assinalado pela arbitragem do senhor Gustavo Bauerman. Nem o VAR chamou para ver a jogada, na minha opinião. Fora esses lances aí, esses dois lances do Bruno Henrique, no mais ele teve muitas dificuldades, embora tenha se movimentado e ajudado muito na marcação, jogando ali como um falso 9 no lugar do Pedro, começou jogando ali como um centroavante, não é a praia dele, e o Cebolinha também pela esquerda pouco produziu, essa foi a realidade, e o Flamengo teve dificuldades ali, principalmente no último passe, perdeu algumas chances claras de gols, com a Arrascaeta logo no início, infelizmente ele adiantou um pouco a bola e fugiu do seu controle, e depois também num lançamento sensacional do Gerson para o Luiz Araújo, que infiltrou, mas infelizmente bateu mal, mais um gol perdido. O Flamengo de cara adotando aquela estratégia de sempre, de sufocar o adversário no seu campo, não permitindo que eles respirassem e produzindo várias oportunidades de finalizações. E o jogo foi se arrastando e aos 25 minutos, Fortaleza deu uma equilibrada na partida, mas aos 29 finalmente saiu o primeiro gol, um passe achado espetacular do Léo Ortiz, né, para o Arrascaeta. Léo Ortiz fazendo vez de meia de criação, né, foi adiantado, houve uma falha na marcação do Fortaleza, ele foi evoluindo e enxergou o Arrascaeta na entrada da área, que tocou na saída do goleiro do Fortaleza. O Flamengo abriu o placar e aí as coisas começaram a ficar um pouco mais facilitadas para nós, né? O Flamengo, quando consegue fazer o gol no primeiro tempo, normalmente a tendência é que o adversário tenha que se expor ou no próprio primeiro tempo ou no segundo. Construiu mais algumas jogadas ofensivas, porém o primeiro tempo virou 1-0. Na segunda etapa, voltou com a mesma equipe e o gol saiu logo aos 3 minutos do segundo tempo, né? Numa jogada que começa pela esquerda lá com o Cebolinha, cruza para a área, o Varela ajeita de cabeça, dá uma assistência muito boa para o Everton Araújo, que da entrada da área bate e faz o segundo gol do Flamengo logo aos 3 minutos. E o terceiro gol que não demorou a sair aos 10. O Luiz Araújo ali numa infiltração na área, consegue fazer, através de uma assistência também do Arrascaeta, ele invade a área e bate cruzado no canto direito do goleiro, jogada característica do Luiz Araújo, né, que faz muito bem isso. Tirando do goleiro, o Flamengo fazia 3-0 e praticamente resolvia a partida. A partir daí, Fortaleza teria que sair mais para o jogo e isso evidentemente gerou possibilidades de contra-ataques para o Flamengo. Aos 12 minutos, o Felipe Luiz tira o Bruno Henrique, né, coloca o Pedro, né, para ter minutagem, ele tira o Cebolinha, que estava mal, coloca o Michael lá pela esquerda, e tira o Arrascaeta, também pela questão da minutagem, coloca o Pulgar aí jogando do lado do menino Everton Araújo, que hoje também fez uma boa partida, além do gol. Enfim, e o Gerson aí assume o protagonismo ali na tentativa de criação, embora o Flamengo sempre chegasse num segundo tempo, por causa dos espaços com 4 jogadores de frente, né?
E até que 25 minutos sai aí o gol, talvez mais bonito da partida. O Varela, que jogou também muito bem hoje ofensivamente, como jogou também defensivamente. Chega pela direita, faz um cruzamento por fora, achando o Michael invadindo a área, que bate de primeira. Bola difícil de acertar, de canhota no alto do goleiro. O Flamengo aí faz o seu quarto gol, 4-0 com 25 minutos do segundo tempo. Evidentemente que outras oportunidades apareceram, né, nos contra-ataques, com o Gerson fazendo um lançamento em profundidade para o Pedro. Pedro deu azar ali pela direita da área e quase saiu o quinto gol do Flamengo, mas não demorou muito para sair, né, os 5-0. O Pedro rouba uma bola ali na intermediária quando a defesa do Fortaleza saía, consegue tomar no corpo, né, e dá de calcanhar para o Luiz Araújo, que passava pelo corredor central pela esquerda ali. O Luiz Araújo se aproxima da área e percebe o Michael atacando o espaço, e aí o zagueiro do Fortaleza faz a leitura instintiva, né, de fechar o espaço para o Michael. Luiz Araújo então conduz a bola para dentro da área e bate cruzado no canto esquerdo do goleiro. Estava decretada a vitória do Flamengo 5-0. Aos 31 minutos sai o Luiz Araújo, que fez uma partida espetacular, 2 gols, fora que ajudou muito, né, na questão tática de marcação do time do Flamengo. E saiu cansado, evidentemente, mas fez uma partida espetacular. Entra o Juninho, que pouco produziu, né, mas a fatura já estava praticamente liquidada. E no 36º minuto sai o Alexandre para a entrada do Vinha. Vinha que finalmente está retornando depois de longo tempo parado por causa daquela contusão grave. Enfim, aí o Flamengo começou a administrar. O Fortaleza já não tinha mais forças para rigorosamente nada. 5-0, incontestável. O Flamengo mostrando aí a sua força. Em relação à partida contra o Tátira, realmente a intensidade hoje foi praticamente do início ao fim, mas é bom lembrar que as substituições do Felipe Luiz aos 12 minutos do segundo tempo, colocando Pedro, Michel e Pulgar, tornaram o Flamengo mais ofensivo e mais letal. Fora a questão de oxigenar a equipe, e isso precisa ser feito. Por isso que é importante ter um elenco com tantos bons jogadores. A gente fica torcendo agora para que Michael recupere o futebol dele, o próprio Cebolinha, o Bruno Henrique, e que seja no Mundial, será melhor para nós. Porque o problema do Flamengo, eu venho sempre falando, nunca esteve em outros setores, senão ali no setor esquerdo de ataque. O Pedro voltando de lesão, hoje já estava bem mais à vontade, a gente sabe da qualidade do Pedro. Porém, Michael, Cebolinha e Bruno Henrique estavam mal tecnicamente e, consequentemente, isso atrapalha na questão tática. Hoje, pelo menos, o Michael fez um grande jogo, Cebola ainda está aquém e o Bruno Henrique, mas vamos confiar que no Mundial e no resto da temporada, que o Mundial sirva até de ânimo para eles, melhorarem as suas performances técnicas, né? Isso será muito importante para todos nós. É isso, 5-0, o Flamengo ocupa a liderança na tabela, o Cruzeiro venceu o Palmeiras por 2-1 e o Flamengo assume definitivamente a liderança. Agora é esperar o bom desempenho no Super Mundial. Grande abraço a todos, não se esqueçam, se inscrevam no canal Identidade Rubro-Negra, tá? Do nosso amigo Gustavo Gélio. Grande abraço, galera, valeu, boa semana para todos, tamo junto.